Olá, mamãe! Que prazer ter você aqui de novo. Você sabe que aqui você sempre vai aprender tudo sobre o que tira o sono do seu bebê, sobre as dores que estão tirando o sono do seu bebê. Eu sou o Dr. Dalton Lima, também conhecido como encantador de bebês. Aposto que você já deve ter visto esse nome aí em algum lugar. E hoje eu tô aqui para falar para vocês e ajudar vocês, ensinar algumas coisas sobre o simples uso da fralda e explicar por que alguns pequenos detalhes no uso errado da fralda podem estar fazendo com que o seu bebê sinta dores, com que ele tenha mais cólicas ou que essas cólicas piorem, que os sintomas de dor do seu bebê piorem. Então, se você está interessado nesse assunto ou se você acha que às vezes esse assunto não é para você, pode ser que você se surpreenda. A gente tem algumas informações importantes com embasamento sobre a anatomia do corpo do bebê e é sobre isso que eu vou falar. Então, explicar para vocês o porquê pensado de uma forma anatômica, o uso errado da fralda pode prejudicar aí o funcionamento do intestino e prejudicar, aumentando ou piorando aí as situações de cólica do bebê. Então, existem estruturas importantes do intestino do bebê por onde a fralda está passando ali próximo à região da fralda, que pode estar existindo algumas alterações. Então, ao longo dessa live, você vai aprender sobre isso e eu vou te explicar bem certinho. Então, compartilhe aí com outras mães, vai mandando, vai compartilhando essa live, que com certeza isso daí vai servir de ajuda para muitas mamães aí que estão sofrendo com as cólicas dos bebês. Então a gente sabe que, pelo menos para mim, não existe nenhum bebê sem fralda, da mesma forma que não existe nenhum bebê sem leite. Então até hoje eu nunca vi um bebê que ficasse sem fralda, que não usasse fralda nenhuma vez na vida. Mesmo que seja uma fralda de pano, algumas mães que ainda preferem usar fralda de pano, fralda de tecido, a grande maioria usa descartável, mas pelo menos eu nunca vi um bebê que não precisasse usar fralda. Então aí com certeza esse assunto vai ajudar e vai servir para muitas pessoas, muitas mamães, porque é um assunto realmente que está no dia a dia de vocês. E muitas vezes é um detalhe que vocês não estão percebendo, é uma coisa minúscula, uma coisa mínima que pode estar prejudicando e causando dor no seu bebê. E um pequeno ajuste que a gente vai fazer já ajuda a melhorar e já ajuda a aliviar esse desconforto deles. E por que as cólicas irritam tanto os bebês? Porque elas doem. Então, eu sempre falo, bebê que chora, bebê que não dorme bem, provavelmente tem algum tipo de dor. Então, a gente tem que ficar muito atento em relação às questões de desconforto do bebê, às queixas, aos choros, às reclamações do bebê, porque a forma que ele tem de demonstrar que ele está sentindo dor é chorando, é ficando irritado, é brigando. Então, ele não tem como falar ou se expressar e mostrar que está doendo. Ele vai chorar. Então a gente tem que ficar atento a esses sinais do bebê para que a gente possa ajudar, para que a gente possa intervir ali e fazer alguma coisa naquele momento para que ele possa ficar aliviado daquela dor, para que aquela dor pare de incomodar. Então, assim, as cólicas, elas irritam porque vai acontecer contração no intestino. Provavelmente você, como adulto, já deve ter observado, já deve ter passado por isso, de ter alguma situação de uma cólica intestinal e você sabe o quanto isso incomoda, o quanto isso é dolorido. Agora, você imagina uma criança que não tem noção do que é dor, não sabe o que é uma dor e só acaba sentindo. Ele sente que aquilo ali incomoda ele. Então, isso realmente causa bastante desconforto e esse desconforto pode ser ajustado, pode ser prevenido, pode ser evitado. Então a gente vai procurando fazer coisas ali que possam ajudar a criança, ajudar o bebê a não sentir esse desconforto todo. Então existem, como eu sempre falo no consultório para as mães, duas principais causas das cólicas, tá? Então que eu observo bastante isso no consultório e realmente é duas causas que estão ali presentes em todo bebê que tem cólica. Como eu sempre falo, é muito comum ser confundido o sintoma de cólica com a dor de refluxo. Então a gente precisa ficar atento aos sinais que o bebê apresenta. Mas no caso das cólicas de verdade, quando o bebê tem cólicas mesmo, existem dois fatores que podem prejudicar, fazer com que isso aumente essa intensidade ou a probabilidade do bebê ter a cólica, tá? Então, o primeiro fator é uma pega errada, é uma alteração na hora da mamada, onde o bebê vai acabar sugando mais ar. Então, todo bebê que acaba sugando mais ar, ele tem uma tendência a ter um acúmulo de gases no intestino e esse acúmulo de gases vai causar desconforto, pode causar dor nele, tá?
O segundo fator são as questões alimentares. Então, o bebê que é o lactente, que está mamando ali exclusivo no peito da mãe, ele tem uma tendência a sofrer algumas sobrecargas dependendo daquilo que a mãe come. Então, assim, você vai me dizer que você já assistiu algum programa, você já viu alguma famosa que falou que a alimentação não causa dor, que não causa desconforto. Tá, isso pode ter acontecido com ela, mas não isso não vai acontecer com todas as mães, com todas as crianças. A grande maioria tem uma tendência a ter sobrecargas no corpo por conta da alimentação, principalmente quando a alimentação está relacionada a questões de uso de leite, tá? Derivados de leite. Então, existem ainda situações e pessoas que falam que o leite é saudável, que o leite é importante para todo mundo, que o leite de vaca que eu tô falando, tá? Que o leite é bom, que não vai prejudicar, não vai causar nada. E eu sempre costumo abordar isso no consultório e falo para as mães, o leite de vaca foi feito para o bezerro, assim como o leite da mãe foi feito para o bebê. Então não é um leite que a gente precisa tomar, que é necessário para a nossa alimentação. Culturalmente, a gente aprendeu a tomar leite, desde sempre, leite de vaca. Só que é uma coisa que não é tão boa para a nossa saúde. Então, o leite ele é inflamatório, ele vai causar uma inflamação no intestino, vai ter uma tendência a causar mais gases na grande maioria das pessoas. E isso acontece fazendo com que a mãe que está com o intestino inflamado por conta desse leite acabe gerando uma sobrecarga para o bebê também. Então, o bebê tem uma tendência a ter mais gases, a ter mais sobrecarga intestinal e, consequentemente, mais cólicas. Então, pode observar, se você começa a consumir leites derivados, às vezes algum doce à base de leite, chantilly, coisas que tenham mais gordura também, creme de leite, então você percebe que o bebê começa a ficar mais irritado. Então eu peço geralmente para as mães do consultório fazerem testes. Então se você acha que seu bebê não tem cólica por conta do uso do leite, testa, tá? Então fica aí uma semana sem consumir leite e derivados, observa como que o seu bebê vai reagir. E aí um belo dia você experimenta comer alguma coisa com leite, comer alguma coisa que seja derivado de leite para ver qual que vai ser a reação. Então, algumas mães observam que o bebê continua normal, que não apresenta desconforto e que não muda nada. E algumas mães observam que é comer alguma coisa com leite ou alguma coisa derivada de leite e o bebê começa a se irritar. Então, aí a gente observa isso. E eu sei que é uma fase difícil, é um processo difícil deixar de comer alguns alimentos, mas é melhor você deixar de comer alguma coisa do que você ver o seu filho sofrendo com dor. Então, a gente procura tentar equilibrar na balança aí algumas coisas do que realmente vale a pena para que a criança possa ficar sem dor, para que ele se desenvolva melhor, sem sentir aquele desconforto. Então, aí, como eu sempre falo, questões alimentares, elas influenciam sim na sobrecarga intestinal do bebê, nas questões das cólicas. A gente precisa ficar atento, precisa ficar de olho nisso e observar aí realmente o que está causando, o que está prejudicando aí as cólicas do bebê. Então, como eu falei, esses são dois motivos de cólica, tá? Então, são duas situações que podem causar a cólica. O uso da fralda alterado, o uso da fralda errado, ele pode prejudicar. Ele não é um causador, na maioria das vezes, da cólica, mas ele pode prejudicar. Ele pode predispor aí um aumento do acúmulo de gases, ele pode gerar mais dorzinha na barriga do bebê e mais sobrecarga. Então, eu vou explicar para vocês ainda por que isso acontece. Então, vocês vão entender bem aí por que o uso da fralda alterado pode prejudicar o bebê, tá? Contem para mim, aí vocês, quantas vezes você já abriu a fralda do bebê na hora de trocar, muitas vezes estava com xixi ali e ele acabou fazendo cocô. Então, quantas vezes isso já aconteceu com você? Você acha que isso é coincidência? Que por coincidência você abriu a fralda e ele conseguiu fazer? Muitas vezes não. Às vezes os bebês eles estão ali apresentando alguma irritabilidade, alguma dificuldade para conseguir defecar, faz muita força. E aí quando você abre a fralda, parece que num passe de mágicas tudo sai. Então assim,
pense comigo e observe, isso não é uma coincidência. Então a gente está dando espaço de movimento, a gente está diminuindo a pressão no abdômen do bebê. Quando você diminui essa pressão no abdômen, ele tem uma tendência a conseguir funcionar de uma forma mais fisiológica, mais natural. Então, existem pressões internas ali na região do abdômen, e quando a gente sobrecarrega esse intestino a mais por pressões externas, pressões fora da barriga, isso pode causar mais desconforto, mais dor e mais dificuldade de evacuação. Então, isso realmente pode estar prejudicando as cólicas do seu bebê, podem estar fazendo aumentar essas cólicas. E assim, não se culpe, tá? Por talvez você não ter pensado nisso, por talvez você não ter tido a possibilidade de pensar e que isso realmente estava causando ou prejudicando as cólicas do seu bebê. Então, uma pressão externa ali, pelo uso exagerado do velcro da fralda, pode estar causando uma dor, uma sobrecarga, um aumento do acúmulo de gases no seu bebê. Então, fique bem atenta a isso. Então, o que é o objetivo dessa live hoje? É explicar para você que nem sempre você precisa apertar demais a fralda, você nem sempre precisa fazer muita pressão ali na hora de de colar o velcro da fralda do bebê, porque muitas vezes é isso que está prejudicando, que está fazendo aumentar aí a incidência dos gases, a tendência do bebê a ter gases, tá? E assim, não pense que eu aprendi isso em curso, tá? Eu não aprendi isso em nenhum curso, eu aprendi na vivência do consultório mesmo. Então, observando casos, observando bebês, que eu fui vendo que isso realmente podia estar prejudicando ali. E pensando em base na anatomia, tá? Porque o que acontece? Quando você faz uma pressão para fechar a fralda do bebê e essa pressão comprime muito o abdômen, o bebê tem uma tendência a ficar com a barriga mais estufadinha. É aquele bebê que fica com a barriguinha dura, com a barriguinha cheia de gases. Na região, praticamente exatamente ali onde você cola o velcro, que você faz o fechamento do velcro, existem algumas regiões que a gente chama de esfíncter. São válvulas de funcionamento do intestino ali do bebê, do adulto também. Então, a gente tem válvulas, que são esses esfíncteres, que fazem com que uma região do intestino se comunique com outra. Então, a gente tem o intestino delgado, a gente tem o intestino grosso, a gente tem uma válvula que comunica o estômago com o intestino. Então, são várias portinhas de passagem para que o alimento vá passando, vá tendo um processo de formação das fezes até que ele saia, que ele seja eliminado. Se existe uma pressão em cima dessas válvulas, existe uma sobrecarga em cima dessas válvulas por conta de uma fralda que está muito apertada, a tendência é que essa válvula sobrecarregue o seu funcionamento, que tenha um acúmulo maior de gases em uma parte do intestino, e aí isso vai fazendo esse acúmulo piorar. Então, quanto mais gases o bebê tem ali no intestino, mais estufadinho ele vai ficar, mais durinha vai ficar a barriga dele e mais tendência ele vai ter a sofrer com dores. Então, a gente precisa dar liberdade, diminuir essa pressão no abdômen dele, reduzindo a sobrecarga da fralda e dando mais liberdade de movimento ali para o intestino dele conseguir trabalhar sem tanto apertamento, sem tanta pressão naquela região. Então, é basicamente isso. Reduzir a pressão que a fralda está fazendo no intestino para que a gente não sobrecarregue essa região das válvulas ali. Então, pensando anatomicamente, como eu falei para vocês, não é um pensamento aleatório que surgiu porque eu deduzi isso. Não, observando casos no consultório, vendo casos de bebês e vendo que isso realmente estava prejudicando e que quando a gente libera aquela estrutura da fralda, quando a gente relaxa aquele apertamento que a fralda estava fazendo, muitas vezes o intestino do bebê acaba funcionando melhor, tá? Então, diminuindo a pressão em cima desses esfíncteres, dessas válvulas que são tão importantes para que exista um trânsito intestinal adequado ali, tá bom? E qual que é o benefício de dar essa liberdade para o abdômen? Eu vou citar um exemplo que provavelmente vocês já devem ter passado por isso, e daí vocês vão conseguir entender de uma forma mais fácil. Você, por um acaso, quando você foi aí alguma vez, ou quando você vai a um restaurante, ou até mesmo em casa, você já chegou a abrir o botão da calça depois que você comeu demais? Provavelmente sim, né? Todo mundo já fez isso. E aí você vai entender um pouquinho mais do porquê eu estou dizendo isso sobre a pressão,
no intestino do bebê por conta da fralda. Quando a gente está com a calça fechada ali, a gente tem muito mais sobrecarga no intestino, porque a gente se alimentou, acabou de se alimentar, o estômago está cheio, e aí a gente tem um aumento do volume do abdômen. Então, tem um aumento do volume e um aumento da pressão que está existindo dentro do abdômen. Se a gente mantém a calça fechada, começa a incomodar, começa a doer, não é? Então, a gente acaba abrindo o botão. Isso provavelmente todo mundo já fez. Eu já fiz, acredito que você já tenha feito também. Então, você imagina o bebê que está sofrendo ali com gases, que está com o abdômen distendido, que está com a barriguinha durinha e a gente fazendo pressão ali por conta do uso da fralda. Isso vale para a fralda e vale para o elástico da calça também. Existem algumas calças que as mães usam que tem um elástico com uma pressão muito forte. Então isso vai causar muita pressão abdominal e vai sobrecarregar aí mais o intestino. Então vai causar mais dor no bebê. Então a gente se coloca no lugar do bebê, usando esse exemplo aí, como eu falei para vocês, que às vezes a gente está no restaurante e acaba abrindo o botão da calça para aliviar o desconforto, realmente, porque o abdômen distendeu demais, cresceu muito. E com o bebê é a mesma coisa. Então quando a gente dá liberdade de movimento ali, dá liberdade para aquele abdômen, tem uma tendência muito maior ele sofrer menos com dor. Vamos ver que tem pergunta aqui. A Dai perguntou: aquelas fraldas de vestir que o elástico é bem firme, prejudica? Então, Dai, essas fraldas de vestir, eu já percebi que elas têm um elástico bem firme, só que ela é um elástico que ela sobe um pouquinho a mais. Ela está numa estrutura um pouco mais acima, pelo menos as fraldas que eu já vi. E aí ela tem uma questão um pouquinho diferente, que muitas vezes ela não vai estar pressionando bem na região do esfíncter ali, ela vai estar pressionando um pouco acima. Mas da mesma forma, se ela estiver gerando uma sobrecarga no intestino, na região abdominal, isso pode prejudicar ou aumentar aí a tendência do bebê a ter os gases. Você vai observar que essa fralda está apertada se quando você tirar ela, ele tiver todo marcadinho. Se tiver com marcas ali no abdômen do bebê, é porque está apertado, porque aquilo está gerando uma sobrecarga. Então, o ideal é que a gente tenha liberdade, que deixe aquilo ali um pouquinho mais frouxo, se for o caso precisar usar a fralda normal, a fralda convencional, para não gerar tanta pressão nesse abdômen do bebê, tá? Ó, a Letícia aqui perguntou: é possível o bebê que mama exclusivamente no peito ser ressecado? É possível, Letícia, é bem possível, tá? A gente pensa que, é claro que o leite da mãe ele é essencial, fundamental para o bebê, mas não é só porque ele mama o leite da mãe sem usar nenhum tipo de fórmula que o intestino vai ser perfeito. Então, muitas vezes, bebês têm alterações intestinais facilmente, mesmo que mame exclusivamente no leite materno, tá? E principalmente, como eu falei no começo da live, as questões alimentares da mãe podem estar influenciando nesse ressecamento do bebê. Então, às vezes, uma alteração por conta dos alimentos que a mãe está consumindo, estão gerando uma sobrecarga de funcionamento no intestino dele. E aí não está trabalhando da forma que precisa e acaba ressecando. Outro motivo é uma alteração funcional. Então, a gente pensa no trânsito intestinal do bebê, como eu falei para vocês, é um intestino, tem toda uma zona de comunicação. Então, tem o intestino delgado, tem o intestino grosso, tem a comunicação do estômago com o intestino. Então, a gente tem várias estruturas ali que podem estar comprometidas de funcionamento, fazendo com que ele fique mais ressecado, que ele tenha mais dificuldade para evacuar. Então, a gente precisa entender o que está acontecendo, estimular com algumas técnicas, com algumas massagens, e aí o intestino vai relaxando um pouco mais e vai funcionando melhor esse trânsito dele. E aí a gente pode associar com uma mudança em algumas questões alimentares. Então, a mãe observar o que está prejudicando mais aí a condição de funcionamento do intestino do bebê e tentar reduzir esse consumo ou retirar esse consumo, pelo menos por um período de tratamento, para tentar ajudar aí. E aí a gente faz aquela pergunta: o que vale mais? Um body limpinho, uma roupa limpinha, ou o intestino funcionando e o bebê sem dor? Então as mães falam para mim às vezes que se soltar um pouco mais vai vazar. E realmente pode ser que vaze. Mas aí o bebê que está sofrendo com dor, a gente tenta fazer qualquer estratégia para tentar ajudar. Então é melhor que às vezes vaze um pouco
o cocô ali na região da fralda, na roupa do bebê, do que ele fique sofrendo com essa pressão. Então, como eu falei, nem sempre só a fralda está pressionando, às vezes o próprio elástico da calça está pressionando, está fazendo muita pressão na região abdominal e está aumentando a tendência dele ter dor, dele ter desconforto. Então, a redução dessa pressão abdominal ali faz com que a gente possa ajudar o bebê a ter menos dor também, a ter menos sobrecarga nessa região abdominal. E como que você deve saber a hora certa de afrouxar essa fralda, tá? Se for, por exemplo, numa situação que você precise afrouxar ela, não pensando na questão preventiva. Então, de forma preventiva, a gente nunca deve apertar essa fralda de uma forma exagerada. Mas, se acontecer do bebê estar sobrecarregado, estar com dor, que horas você acha que é melhor para você tirar essa pressão, para você afrouxar essa fralda? É realmente quando você perceber que o abdômen dele está bem distendido. Tá? Então você vai ver que o abdômen do bebê, a barriguinha dele tá durinha, e aí é um horário que é uma situação que você precisa diminuir essa pressão de qualquer forma, tá? Soltar um pouquinho aquele velcro ali, relaxar um pouquinho a pressão que está existindo no intestino dele, para que ele tenha um alívio dessa dor, um alívio dessa pressão interna que está existindo ali dentro por conta da sobrecarga externa que o velcro ou o elástico da calça estão fazendo com ele. Então, reduzir essa pressão quando tiver com a barriga distendida é fundamental para ajudar o bebê. Às vezes você vai perceber que o bebê está com a barriguinha distendida, está com a barriguinha durinha, e aí a barriga fica meio de lado, parece que a barriga entorta. É uma região onde está tendo um acúmulo maior de gases. Às vezes um acúmulo de fezes ali por conta do trânsito intestinal associado a um acúmulo de gases. Então, é um sinal também de que tem alguma alteração, que tem alguma coisa funcionando errado, porque é comum que aconteça esse acúmulo de gases em alguma região, mas não é normal sempre acontecer. Então, o ideal é que o abdômen do bebê nunca fique tão distendido, tá? Ele vai ter situações que ele pode ficar um pouquinho mais durinho, próximo aí a períodos de estar em horário de funcionamento intestinal, aí, mas a tendência é que o abdômen dele sempre esteja mais relaxado. Então, a gente tem que procurar esse relaxamento para o abdômen do bebê. Então, deixa esse abdômen relaxado, procura fazer aí técnicas de massagem, se você souber, e soltar esse elástico, tá? Soltar o elástico, soltar o velcro, deixar essas estruturas livres para passagem, da mesma forma que o adulto, que nós deixamos livre aí a cintura, o botão da nossa calça quando a gente come demais no restaurante. Então o bebê também precisa dessa liberdade. Você imagina uma estrutura, um desconforto que ele já está tendo abdominal por um abdômen que está distendido, que está inchado, que está cheio de gases e ainda ter coisas apertando por fora. Isso não é nada agradável. Então a gente tem que relaxar essa estrutura para o bebê ficar mais tranquilinho. Gente, eu fui pesquisar antes de fazer a live para vocês, quando eu estava montando esse conteúdo, e eu vi um dado importante, tá? É sempre bom trazer dados para vocês, porque isso comprova aí que tudo que a gente fala tem estudo por trás, tá? E existe um dado da Sociedade Brasileira de Pediatria que eles dizem que se o choro não desaparecer após ser descartado as outras possibilidades, isso pode ser cólica. Então, preste bem atenção no que eu falei. Segundo a Sociedade Brasileira de Pediatria, se o choro não for por outras possibilidades, tá? Se forem descartadas outras possibilidades do choro, esse choro pode ser de cólica. Então, vocês lembram quando eu falo que a dor de cólica muitas vezes é confundida com refluxo? Então, com a dor de refluxo, então muitas vezes a dor que o bebê está sentindo pode não ser de cólica. Isso eu sempre costumo falar. Pode ser que o seu bebê esteja sofrendo com dores de refluxo, tá? Então eu não estou ficando louco, não estou inventando quando eu falo essas coisas aqui. A própria Sociedade Brasileira de Pediatria está trazendo essa informação. Então, se forem descartadas outras possibilidades, aí a gente pensa na possibilidade da cólica. Então, a gente precisa observar muito bem as diferenças das dores, como essa dor se comporta, como o bebê se comporta durante essa dor, para a gente entender se é uma dor do refluxo, se é uma dor de cólica.
Então, a gente está falando hoje voltado para a questão abdominal. Se você percebe que o abdômen está distendido, está inchado, está cheio de gases, que ele está com dificuldade de fazer cocô, isso tem relação com o funcionamento intestinal. Então, a gente precisa relaxar esse abdômen do bebê, tá? Mas a gente precisa ficar sempre atento porque as dores são confundidas mesmo. Então, muitas mães chegam no consultório achando que o bebê tem cólica, que tem crise de cólica, e a gente vai observar essa dor não é de cólica. Então, a gente fica atento aos sintomas do bebê. Aí no meu Instagram tem vários conteúdos, vídeos para você entender um pouquinho mais, tem live, e eu estou sempre explicando um pouco dessas diferenças, e a gente precisa tentar ajustar tudo que está causando mais essa sobrecarga e essas dores aí dos nossos bebês. Sintam-se sempre à vontade, vocês que estão chegando agora aí no perfil, que são novas aqui, que estão conhecendo um pouco mais sobre o meu trabalho. As mamães dos meus bebês sabem o quanto eu costumo dar atenção e responder e ajudar de todas as formas possíveis, e com você não vai ser diferente. Então, se você tem alguma dúvida, me manda mensagem que eu vou procurar te ajudar aí, porque o meu objetivo de vida é ajudar os bebês que sofrem com dor. Então, aí, se tem um propósito que eu gosto de seguir e um propósito que eu tenho, é tentar dar mais qualidade de vida para as crianças, para os bebês. Eu acho que eles merecem mais do que qualquer pessoa ter um desenvolvimento tranquilo aí e não sofrer com dores, principalmente porque eles não entendem o que é sofrer com dor. Eles sentem a dor, mas eles não sabem o que é isso. Então, esse é o meu propósito, é procurar ajudar aí as crianças, ajudar os bebês a partir dessas informações, a partir do tratamento, a partir de dicas que eu vou dando e que a gente vai podendo fazer, que vocês vão podendo realizar aí para aliviar cada vez mais essas sobrecargas, tá? Então, assim, espero que tenha ficado esclarecida essa questão da fralda. Talvez você tenha visto aí a divulgação da live e tenha pensado, mas como que a fralda vai causar uma dor? Como que a fralda vai gerar uma sobrecarga? O que tem a ver uma fralda? E é exatamente por isso, são esses pequenos detalhes que a gente precisa se atentar, que a gente precisa observar, que podem estar causando aí as dores do seu bebê. Às vezes você já fez de tudo e nada melhorou. Mas esse pequeno detalhe pode ser a cereja do bolo aí para você que está sofrendo, para o seu bebê que está sofrendo com essa dor. Então, espero que você tenha absorvido aí as informações, que tenha te ajudado de alguma forma. E se você testar isso e funcionar para você, me manda uma mensagem, me fala como que foi, compartilha com outras mães, que com certeza esse pequeno detalhe, essa pequena informação, essa pequena coisa que parece aí um ajuste na questão da fralda e da calça, do elástico, pode fazer a diferença completa aí para o seu bebê, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Um conteúdo que eu preparei para vocês que com certeza vocês ficaram pensativas, e eu tenho certeza disso, porque as mães chegam no consultório, eu falo sobre isso, elas ficam, nossa, como que eu nunca pensei nisso? E realmente isso faz muita diferença, tá bom? Compartilhem então com outras mães, mandem mensagem aí para outras mães com essa live, e tem mais conteúdo para vocês no Instagram aí, tem muita coisa boa vindo também, tá bom? Fiquem com Deus, se cuidem, e se precisarem, se tiverem dúvida, me mandem mensagem, me chamem no direct, que eu tô sempre à disposição, tá bom? Boa noite para todo mundo, até mais!